E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro pra alguém sapatear em cima de você. Eu não ando na opinião dos outros, eu não sou guiado por tendência, né? Você tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que governam, os que são governados. Tem aqueles que criam as tendências, os que seguem a tendência. Tem os que produzem e os que consomem. Tem os que prosperam, tem os que reclamam. Então eu tô naquela parte do mesmo grupo onde você tá, no grupo das pessoas que conhecem a sua identidade, conhecem o seu propósito, entender o jogo, né? A gente vive debaixo de um jogo. E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro para alguém sapatear em cima de você. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que significa isso? Que qualquer coisa que eu tiver envolvido vai funcionar. Então parece às vezes que algumas pessoas chamam algo de obstáculo, eu chamo de mola. Então depende do jeito que você olha. O Henry Ford falava o seguinte, Janguier, ele falava assim, que obstáculos são aquelas coisas que a gente cria quando tira o olho do alvo. Então, toda vez que acontece algo, eu uso uma técnica que eu criei, coloquei o nome, que chama-se CCC, que é capturar energia, converter energia e canalizar essa energia. Então, capturar, converter e canalizar. Eu sempre vou dando risada, porque eu vejo gente se levantando contra e essas pessoas, a gente até precisa de assinar a carteira, né? Esse tanto de hater, esse tanto de gente que às vezes está torcendo contra, é um efeito vulcão. De um lado tem gente que está a favor de você e gente contra. Essa é a fórmula para explodir. Então, uma pessoa que não tem ninguém contra, não tem ninguém criticando, eu alerto você que está assistindo. Isso aqui é um podcast de riqueza, né, de prosperidade, de sabedoria. Então, se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você é fraco demais. Você não está fazendo nada relevante, você não tem diferencial nenhum. Isso é assim, é dito e certo. Tem que ter gente no seu encalço, tem que ter gente incomodada com a sua fala. Só de você ser autoral, as pessoas já vão reclamar, mas de onde você tirou isso? Aí começa. Você vai falar de riqueza, aí eles vão falar que você está querendo enganar os outros. Você vai falar de tudo, aí alguém fala, senta aí, ouve a história. Era engraxate, eu era atendente de call center, você era engraxate. Eu já vigiei carro na rua. Quando a pessoa começa a ouvir, ela sensibiliza com aquilo. Mas o interessante é que se você realmente foi chamado para ser cabeça, você vai ser criticado. Então, eu pelo contrário, então eu não fico... Ai, que estão dizendo de mim? Peraí, que consultoria gratuita que é essa? Né? Por que estão dizendo? Eu vou lá e converto. Então, o negócio... Publicidade gratuita. Sim, e o negócio é não ficar abalado. E tem que ressignificar rápido, desapegar rápido e falar como converter isso. Por exemplo, o negócio da montanha. Aconteceu o negócio da montanha. Uma publicidade gratuita. O Fantástico foi lá, eu tava fazendo um lançamento, pus a camiseta do Piorando e rodei tráfego, né? Teve 1 milhão de pessoas a mais no meu Stories. 1 milhão. E aí eu fiz um tráfego pago, gastei uns 200 mil reais e coloquei assim, você veio aqui por causa do caso da montanha, não foi? Então tem uma montanha de lixo emocional na sua vida, eu vou te ajudar a resolver, clica aqui. E aí fiz 20 milhões de reais. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu fui chamado, como que eu posso impactar as pessoas, então não tem como nada dar errado. Alguém fala às vezes aí, você tá assistindo esse podcast, eu tô no fundo do poço. Não tá, no fundo do poço tem uma mola. Esse aqui estão tentando me parar, pelo contrário, estão te perseguindo para aumentar a sua velocidade. Então depende da cabeça que você tem, dá para reconfigurar isso aí. O EDP são 3 coisas. A pessoa descobre a identidade dela, ela descobre o propósito e arruma o maior problema que ela pode encontrar na vida. Ela entende os bloqueios dela. Então, a pessoa tem bloqueio de escassez. Fique em paz, pode ler livro, pode fazer o que for. Se não desbloquear, não vai prosperar. A pessoa tem necessidade de aprovação. Ela nunca vai ser desbravadora e ousada como a gente. Ela tem que desbloquear. A pessoa tem bloqueio de paternidade. Ela gosta de ter um patrão, ela gosta de ter um líder, ela gosta de ter alguém para ficar admirando, excesso de admiração. A pessoa tem problema de criatividade, é falta de afeto, falta de ter sido pegado no colo. A maioria foi programado para dar errado. Né? Mas o interessante é que a gente tem algo em comum, né? Todo mundo aqui veio de baixo. E se você não ressignificar, se você não criar novas pontes neurais, você não vai vencer na vida. Não é... Tem gente que fala, não, eu acordo cedo, eu sou honesto, sou trabalhador. Não vai vencer. Se não subir a frequência. Se não ressignificar a vida, não reprogramar a mentalidade, não vai. Se livrar das crenças negativas, isso. Realmente não consegue. E tem a ver com o ambiente, tem a ver com o ensino. Por exemplo, pegar o livro, você vai ter a parte teórica. Tem um método que eu criei, que chama TPC, que é a teoria, ela é a menor parte. Tem a prática, que tem que ser pelo menos 20 vezes maior. E tem a constância, que é a senhora que muda a vida de qualquer um. É você ficar obstinado nisso, até isso virar a realidade. É uma coisa interessante que acontece, a pessoa quer mudar de vida, mas não tem coragem de treinar a vida que ela quer.
Como que treina? Até cachorro é treinável, vocês têm que saber disso, não fiquem ofendidos. Você pega um cachorro, treina, ele vai obedecer os comandos. Você condiciona o cérebro dele. Agora, por exemplo, você quer ter uma vida de visitar, né, frequentar bons restaurantes, você não tem um dinheiro, mas veste sua melhor roupa e vai lá pelo menos tomar o suco. Começa a treinar desde o começo, que a sua mente vai moldando para isso. Que a escassez, por exemplo, não deixa. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui entrar na loja da Ferrari para comprar uma Ferrari, eu fiquei bloqueado. Chorei lá na porta e não tive coragem de entrar. Aí Quando foi isso? Tem... Você ainda tinha um bloqueio? Eu vou te contar. Você não se sentia merecedor. Grana. Sim, é um de não merecimento, sim. E não tem ninguém que é 100% desbloqueado. Cada novo desafio, claro você vai descobrir um bloqueio. Eu tinha acabado de sair da Artefato e gastado 3 milhões de reais só de mobília. Aí a Ferrari fica parede, assim, com o Artefato aqui em São Paulo. Eu olhei, tinha umas 6 Ferraris no salão. Aí eu fiquei do lado de fora. Depois eu fui visitar isso dentro de mim. Eu contei as 6 Ferrari, falei, eu compro essas 6 Ferrari aqui, se quiser eu faço uma TED aqui agora e resolvo. Mas não tinha coragem de entrar. Me sentia pequeno para ter aquilo. E é crença, não é falta de grana. É crença. Aí depois fiquei com muita raiva e comprei a Ferrari só por causa disso. Jesus, ele usava storytelling. O que ele fazia? Todas as 44 parábolas, ele começava contando de alguém. O dono da vinha, aí tem uma muito boa, que ele fala assim, o semeador saiu para semear. E ele jogou semente no espinho. Foi sufocado. Ele jogou na pedra. Aí ele conta a história. História de alguém, hipotética. É hipotético, certo. Aí ele entra e ele está fazendo uma semeadura porque ele está pregando. Aí ele chama a terceira. Como é que está a sua vida? Então presta atenção. Você usa a história do semeador, fala na sua, por exemplo, quando eu trabalhei em tal lugar, é como se eu tivesse plantado a minha vida num lugar cheio de espinhos, pessoas não torciam. É o segundo. Isso, aí você entra. Aí o terceiro é, que lugar que você parou de prosperar? Chama o cara. Isso, na mesma história. Que lugar que você parou de prosperar? Você se sente Bota o cara dentro da história. Aí acabou, aí explodiu o pino e já era. Esse é storytelling, o resto é conversa. Mas eu acho que realmente esse método de dar aula é o que marca mais. Você tem usado isso com muita propriedade. Usar a imaginação, usar cotidiano, adaptação de linguagem e fazer o storytelling. Agora precisamos da sua ajuda. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.